E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos lá gravar com Café com Fertilidade, que é o quadro que eu gosto muito. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá no 173. Faz 173 semanas, nem consigo dividir por 4 aqui para ver quantos meses lunares, quanto tempo a gente tá fazendo. Depois eu ia perguntar pra Bru, quanto tempo a gente tá fazendo mais ou menos esse café? Sei lá, uns 3 anos mais ou menos? Uns 3 aninhos. Talvez até mais, pessoal. São quantas semanas por ano? São 52 semanas por ano, eu sei disso. 150 são 3 anos. Então, gente, a gente tá quase 3 anos e meio fazendo toda semana gravando Café com Fertilidade, que é o quadro que a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. E é muito legal que a gente não fica inventando moda, a gente vai direto para as perguntas. Então, considere se inscrever no canal, ativa as notificações se vocês fizerem, se esse conteúdo fizer sentido para vocês, né? Se vocês estão querendo engravidar, se vocês têm alguma amiga, algum amigo que está tendo dificuldade para engravidar, indica o nosso canal, manda esse conteúdo para eles aí, que é tudo o que a gente fala aqui. Beleza? Então puxa a vinheta, vamos pro vídeo. Bora lá, pessoal. A primeira pergunta é do Arthur, Café 173, hein? Arthur, ele perguntou o seguinte: tem um mioma, né, deve ser a esposa dele, né? Aqui, usando o nickname dele aqui. Tem um mioma na parede anterior do útero, posso engravidar? Pessoal, essa pergunta é muito boa, mioma e gravidez. Por que que é boa? Porque a gente tem vários critérios que a gente usa para saber se o mioma pode ou não pode atrapalhar a gestação. Principalmente os miomas que alteram a cavidade de dentro do útero. Quase todos os trabalhos mostram que miomas que mudam o ambiente ali da cavidade uterina, eles podem diminuir a taxa de gravidez e devem ser operados, devem ser tratados. Atenção que quando a gente faz a histeroscopia por dentro ali, se o mioma está na parede do útero, a gente não enxerga o mioma só a gente só consegue ver quando a gente faz a laparoscopia, né? Quando a gente tem algum problema para a laparoscopia, a gente consegue ver. Então, primeira coisa que você tem que ver, se distorce ou não distorce a cavidade do útero. Segundo, às vezes, se o mioma for muito grande, ou muitos miomas, assim, até a placentação pode atrapalhar, né? O útero não tem tanto músculo ali para formar placenta, isso é um pouquinho mais difícil da paciente engravidar. E pode mudar um pouco a contratilidade do útero também. Então, são todos critérios que a gente usa, conversa junto com a paciente para saber se aquele mioma está atrapalhando ou não. No geral, miomas pequenos que não distorcem a cavidade do útero não atrapalham a gravidez. Esse a gente deixa ali e não mexe para a paciente tentar engravidar, tá bom? E a outra coisa assim que a gente considera muito em reprodução é: será que a única causa do casal não conseguir engravidar? O espermograma está normal? A esterossalpingografia está normal? Os outros exames estão todos bonitinhos? A gente considera que isso talvez não seja um problema. Beleza? Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. E pessoal, queria lembrar vocês assim, se depois ficar alguma dúvida, eu às vezes falo muito rápido, talvez esse assunto para mim é um assunto que eu vejo sempre, mais simples, mas se ficar qualquer dúvida, escreve aqui pra gente aqui embaixo, pessoal. Mas o que é mioma? O que é parede do útero? E esse tipo de coisa. A gente vai colocando fotos aqui para vocês para poder ajudar. Beleza? Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje, que é a Darcia Rodrigues. Eu descobri um teratoma este ano no meu ovário direito. Teratoma, então pessoal, o que é o teratoma? Eu vou às vezes parando um pouco nas perguntas para tentar responder. Mas teratoma é um tumorzinho de células germinativas, ou seja, de tecido que nasce coisa diferente dentro do ovário. Então, para vocês terem uma ideia, é um tumorzinho no ovário benigno, na grande maioria das vezes, que forma dente, que forma cabelo, que forma gordura, coisas que são tecidos que não são do ovário, tá bom? De 3 centímetros e 0,3 centímetros, ela falou o tamanho do teratoma. Estou acompanhando e tenho que fazer uma ressonância. Engravidei pelo ovário esquerdo, mas não achei, mas acabei perdendo. Então ela engravidou do ovário que não tinha teratoma e acabou perdendo a gestação. No momento eu quero saber se ele vai crescer, no momento quero saber se ele vai crescer, mas se vai precisar de cirurgia para poder engravidar sem preocupação. Legal, pessoal. Ó, primeiras coisas importantes aqui: o teratoma provavelmente não é a causa do abortamento dela, né? Com certeza não é. Mas sim, o teratoma pode crescer ao longo do tempo, principalmente pelos tecidos que tem ali dentro. 3 centímetros já é um tamanho que a gente pensa em querer tratar, né? Porque se ele pode crescer muito, ele pode torcer, pode dar algumas complicações. Então, acho que meio que respondendo ela, talvez ela já tenha indicação ali de tratar. Tem que tomar todo o cuidado do mundo para mexer bem no ovário ali, para não causar nenhum outro problema. E vamos para a terceira pergunta de hoje, que é a do João. E se o parceiro não ejacular, ela não estiver no período fértil e tomar uma pílula do dia seguinte? Eu não entendi muito bem a pergunta dele aqui, né? Mas acho que me parece uma pergunta muito de eu não quero engravidar e eu tomei essas 3 preocupações. Então, qual que é a preocupação? O coito interrompido, né? Aqui o parceiro não ejacular, eu não sei
como funcionou o namoro deles, talvez pararam o namoro no meio do caminho ali, e isso tudo bem, né? Pararam o namoro no meio. Não é uma coisa que o casal consegue fazer com frequência, né? Normalmente as pessoas que começam a namorar terminam o namoro de alguma forma. Mas pelo que eu entendi da pergunta do João, é que se o parceiro não ejacular, e aí no introito vaginal, né? De fazer coito interrompido, seja a ejaculação externa, ela não estiver no período fértil, então ele está usando duas coisas aqui de tabelinha, na verdade uma tabelinha e um comportamental, ou seja, coito interrompido e não estar no período fértil, ou seja, aí subentende que a paciente não está tomando contraceptivo, mas está fora do período fértil. E ainda assim tomar a pílula do dia seguinte. Então são 3 cuidados para evitar a gravidez. E aí eu acho que a pergunta dele deve ser qual que é a chance de engravidar. Pessoal, a chance de engravidar é muito pequena porque a taxa de concepção das pacientes depende da idade, depende da qualidade do sêmen, mas é muito próxima de 10% ao mês, tentando engravidar, fazendo tudo ao contrário, namorando no período fértil, ejaculando ali dentro. Então, tomando essas 3 ações, né, ejacular fora, que já é uma coisa que assim, a chance de gravidez é pequena, porque dificilmente o homem não consegue controlar todas as ejaculações, algumas ele não tem certeza absoluta. Segundo, ele não estiver no período fértil, ou seja, tem uma tabelinha ali, evitar o período fértil e tomar a pílula do dia seguinte. São 3 cuidados que eu vou falar para vocês que a chance de engravidar realmente é muito pequena. Mas, todo ginecologista fala isso, né, esse mas no final. Não é impossível, né, quer dizer, tomar a pílula do dia seguinte, às vezes uma pílula que não funcionou, demorou muito para tomar, essa ejaculação que foi fora talvez não foi totalmente, e o período fértil que ela achou que não tivesse no período fértil, ela estava no período fértil, então tudo pode acontecer, pessoal, para engravidar, mas eu acho que esses 3 cuidados foram excelentes cuidados. A orientação é que se isso se repetir outros meses, que faça uma contracepção, a mulher faça uma contracepção, o homem faça uma contracepção de barreira, um preservativo, alguma outra coisa a mais, para evitar passar esses medos e ficar sempre preocupado. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!